saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus e pedir que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. É uma continuação do tema dons espirituais. Nós falamos sobre dons espirituais na quinta-feira passada, e como nós estamos durante um tempo pregando em série, hoje eu termino, e quinta-feira que vem quem vai estar aqui trazendo a palavra é o pastor Leonardo Carvalho, que é o filho da diaconia. Meu Deus do céu. É o filho da irmã Aldaísa. E ele tem uma palavra muito boa. E ele vem aqui para nos alimentar. Quem pode dizer glória a Deus? E nós vamos continuar falando sobre dons hoje. Dons espirituais. As pessoas estão brincando com os dons espirituais. As pessoas não estão sabendo usar os dons espirituais. Dons espirituais não foram dadas para algazarra, nem para espetáculo. Dons espirituais foram dados para auxiliar no ministério. Quando você fala, você tem que ver as obras te acompanhando. A Bíblia diz que esses sinais, esses dons, seguirão os que creem. Se falamos de cura, a gente tem que ver cura. Se a gente fala de prosperidade, a gente tem que ver prosperidade. Se a gente fala que Deus abre as portas, a gente tem que ver Deus abrindo as portas, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é abrir a boca, orar e profetizar, porque o milagre quem faz é Deus. Você abre a boca e profetiza, fala aquilo que você acredita, e então Deus faz acontecer. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Boca de servo de Deus é boca ungida, ela tem poder. O Espírito Santo que nos batizou, ele também habita em nós. E se ele nos habita, o que a gente fala tem poder. Então o que a gente vai falar? A gente vai falar coisa boa. A gente vai profetizar a palavra. Por isso que lá no capítulo 2 de Atos diz que eles viviam na doutrina dos apóstolos. Quem é que fundou a igreja na terra? Jesus Cristo, através de quem? Dos apóstolos. Então, todos os pastores e igrejas precisam viver de acordo com a doutrina dos apóstolos. O que passa disso é procedência humana ou maligna. Então, a gente tem que ficar ligado. Dons espirituais é uma ótima maneira de trazer espetáculo para quem não tem compromisso com as coisas de Deus. Então fala o que Deus não falou, profetiza o que Deus não mandou falar, diz que curou quando na verdade não curou nada, revelou porque na verdade pesquisou na internet, nos perfis do Instagram. Irmão, está cheio disso. Eu recebi um vídeo recentemente de um líder de magia negra, de ocultismo, e ele estava dizendo que vários pastores famosos o procuram para aprender técnicas de hipnose, para aprender certos assuntos relacionados com o mundo espiritual. Então, quem pensa que mundo espiritual não existe, está muito enganado. Quem pensa que diabo não existe, está muito enganado. Por que que no Velho Testamento, Deus
Deus proibiu que os servos dele se envolvessem com o ocultismo. Por que ele proibiu? Porque se não tivesse nada demais, ele não precisava proibir. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, se ele proibiu, é porque existe. E a gente tem que tomar muito cuidado, para que a igreja, a casa de Deus, não se torne um antro de paganismo, de magia negra, de essas coisas todas que nós estamos vendo na internet. Então, quando Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre dons espirituais, eu gostaria que você buscasse os dons. Busque com zelo. O que é buscar com zelo? Buscar com zelo é buscar intensamente. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Espírito Santo, me dá o dom. Qual é o dom que você acha que a tua igreja mais precisa? É do discernimento? Busca. Deus vai abrir teus olhos de tal maneira que você vai começar a discernir o espírito que vem de Deus e o que não vem. O manifestar, o movimento que é de Deus e o que não é. Dons de curar. Quem gostaria de ter dons de curar aqui? Eu só quero te dizer uma coisa. Quem tem dom de curar, não cura. Quem tem dom de curar, não cura. Dom de curar é fé. Eu não sei se você sabe, existe pelo menos 2 manifestações de fé. A primeira é aquela que todo mundo tem. Eu durmo sabendo que vou acordar. Eu hoje já estou planejando para mês que vem. Isso é fé. É fé natural. Agora existe a fé como dom, que nós vamos ver aqui. A fé natural é diferente da fé dom. E a fé dom é você acreditar que você vai orar e Deus vai fazer acontecer. Então, quando você ora por alguém para que ele seja curado, ele é curado. Por quê? Porque você exerce o dom da fé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu estou tão feliz, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui na igreja. É gente cancerosa sendo curada, é porta de emprego sendo aberta, é gente que não conseguia comprar carro, não conseguia vender carro, e Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está fazendo os negócios aí na minha vida, na vida da Silvia. Daqui a pouco nós vamos contar também, né, Silvia? Sabe por quê? Deus está fazendo. Sacode esse irmão e fala assim: Deus está fazendo. E o meu primo estava com um probleminha na cabeça, que é aquela doença também. Ele fez 6 cirurgias. 6 cirurgias. Tadinha, já estava dando pena. E a minha tia, ela fez um mutirão de intercessores. E eu fui uma das intercessoras do meu primo. Coloquei o nome dele aqui na hora nona, coloquei aqui no grupo Rocha, espalhei o nomezinho dele. Ele sofria muito quando eles iam fazer aquelas pulsões de líquidos do cérebro. Ele sofria demais e olhava assim, aquele olharzinho, chegava a me doer a alma. Eu chorava muito, doía demais. Hoje ela mandou uma mensagem para mim e a fotozinho dele. Ele já foi para casa para se recuperar melhor do lado da mãezinha dele. Ó, que delícia! Isso é testemunho. Ele foi para casa, já saiu aquela, está muito tempo no hospital, já tiraram aquela tiara lá da cabeça dele, foi para casa para se recuperar no colo da mãe. Ó, um velho daquele está no colo da mãe sendo paparicado, porque Deus, Ele é poderoso, Ele pode curar, e Ele pode usar a tua oração para isso. Amém ou não amém? Então, hoje eu vou continuar. E está escrito ali em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É só isso. Aqui na minha versão, diz que ele deu poder aos seus discípulos para expulsar demônios e curar doenças e enfermidades.
E aí eu fui ver a diferença entre doença e enfermidade. Doença é, como é que se fala, meu Deus? Qual é o nome que se dá para doença mesmo? Patologia. É o tipo do mal, é o nome dado ao mal, é a patologia. E enfermidade são os sintomas. Sabe o que está dizendo ali? Que Deus deu poder sobre a gripe e sobre a tosse, sobre a febre, sobre os sintomas que detectam a doença. Você está entendendo o poder que Deus deu para os seus discípulos e deu para nós também? Porque isso não é exclusivo, isso é para quem crê. Aqueles que creem, os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em meu nome expulsarão demônios e eles baterão em retirada. É aquele que crê. Onde está aquele servo do Senhor aqui que acredita que pode abrir a boca e Deus pode operar milagres? Levanta a mão e dá glória a Deus. Irmãos, timidez atrapalha até da gente ficar curado. Timidez atrapalha até da gente curar alguém. Quantos de nós tem medo de orar? E se eu orar e não acontecer? O acontecer não compete a você. O acontecer compete a Deus, compete a você é orar, é interceder, é abrir a boca, é clamar. Porque se Deus receber a nossa oração, o milagre pode acontecer. Então, eu acho lindo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, porque Jesus equipou os seus 12. Hoje nós somos muito mais do que 12. Só que passamos de 100, de 200. Jesus equipou todos nós. E nos equipou com dons espirituais, nos equipou com poder e com autoridade, deu-lhes poder para subjugar demônios e doenças. Sabe sobre a vida de quem o diabo faz gracinha? Sobre a vida de quem tem medo dele. Se você tem medo do diabo, ele vai pintar e bordar contigo. Na verdade, não é você que tem que ter medo dele, é ele que tem que ter medo de você. É ele que tem que bater em retirada, porque sabe que você não age sozinho. O poder que está sobre todo o poder está em você. Aleluia! Abra a boca, profetiza, busque os dons, exerça, não tenha medo, não tenha vergonha. E quando a gente fala, algumas pessoas ficam caladinhas assim, como se fosse assim, isso não é para mim não, isso aí é só para pastor Sérgio, isso é para pastor Rômulo, é para pastor Gilvan, isso não é para mim não, isso é para você sim, é para adolescente também, é para criança também. Deu-lhes do seu poder para subjugar demônios e doenças. A gente precisa falar sobre isso, e falar muito, Robson. Você sabe que é por se falar demais, por se falar muito, é que se gera fé nas pessoas. Aqui a gente fala pouco sobre dons espirituais, a gente fala pouco sobre como usar os dons. Então a igreja fica como se ela tivesse dividida. Aqui ficam os que vão ser usados, e aí ficam os que vão ser o alvo do agir de Deus. E não é assim. Isso aqui é uma coisa só, isso é casa de Deus. Quem está sentado aí pode curar quem está aqui no altar. Quem está aqui no altar pode curar quem está sentado aí. Quem está sentado lá atrás pode ter o dom da revelação, pode ter o dom da profecia. A igreja precisa se interessar pelos dons espirituais. Por que a Assembleia de Deus é a igreja que mais exerce dons espirituais? Porque ela se interessa. Por que o pentecostal, bleião, é o que mais usa dons espirituais? Porque se interessa. Porque nos cultos da tarde ou da manhã, está assim, lotado de gente. O povo vai lá, vai para exercer os dons, vai para ser alvo, objeto dos dons.
Mas quando a gente vive numa igreja que não busca os dons, fica assim, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está trabalhando, parece Deus que nem está ali. E na verdade Ele está. Ele só precisa de um instrumento. Deus é espírito. Deus precisa de alguém que tenha boca. Deus precisa de alguém que tenha mãos, para que Ele possa usar as mãos e usar a boca. Então, a partir de hoje, onde tiver um doente, não leve o nomezinho dele para alguém orar. Você mesmo, abra sua boca e profetiza. Porque Deus quer usar. Deus quer te dar dons. É desejo de Deus isso. Deus tem desejo de dar dons, de distribuir dons. Você vê que ali, no capítulo 2 de Atos, todos eles receberam dons. Por quê? Porque Jesus disse assim, olha, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Eles sabiam que o que Deus tinha para eles era poder, e eles queriam. Jesus falou isso para 500 pessoas, só 120 ficaram no cenáculo. 380 não se interessaram, mas 120 ficaram por 10 dias, porque da ascensão de Jesus, ressuscitou, ficou 40 dias com eles, depois da ascensão até o Espírito Santo descer, foram 10 dias, foram 10 dias que eles ficaram no cenáculo, esperando o milagre, o poder acontecer. Deus quer ver interesse da nossa parte. 10 dias não são apenas 10 horas. E eles ficaram esperando. E aí quando o Espírito Santo desceu, foi aquela festa, aquela coisa maravilhosa, dons espalhados, línguas repartidas como que de fogo. E não foi só a língua estranha, não, foi línguas de outras nações. Foram dons espirituais. Pedro acaba de ser batizado com o Espírito Santo, e ele vê aquele mover todo acontecendo. 3.000 almas foram batizadas nas águas, receberam a manifestação do Espírito Santo. E Pedro, aquele que não fazia tanto tempo tinha negado Jesus, ele agora está sendo usado pelo Espírito Santo para salvar e curar pessoas. O que é isso? Isso é interesse. Se tem alguém aqui interessado em receber dons espirituais, pode ter certeza, você vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que Jesus diz aqui no capítulo 10, do versículo 5 até o 15, olha que coisa forte. Você não precisa ler, porque é muita coisa. É como se ele dissesse assim: meus discípulos, preguem curando, preguem purificando leprosos, preguem expulsando demônios. Ou seja, para Jesus não bastava simplesmente falar, os sinais tinham que acompanhar as palavras. Irmãos, isso é muito lindo. É saber que você pregou e que talvez você não tenha vindo aqui à frente para a oração da unção, mas você foi alcançado. Quando chegar em casa, você vai falar assim: meu Deus, eu recebi o que eu tinha pedido ao Senhor. É bom ver os sinais acompanhando os que creem. A Kaila, ela esteve aqui domingo passado e ouviu uma mensagem. E a mensagem dizia: não saia de debaixo da nuvem, porque quem sai de debaixo da nuvem morre. Precisa da proteção, do cuidado, da direção do Espírito Santo de Deus. Não saia, não saia. E ela lá orando e dizendo: Senhor, eu creio, eu preciso de um emprego. Senhor, eu estou fazendo faculdade, eu preciso trabalhar. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, faz isso, Senhor, me ajuda. E quando chega agora, quase no final da semana, ela vai
e recebe essa notícia maravilhosa, recebeu uma proposta e ficou satisfeita. Daqui a pouco vem a segunda, que é melhor do que a primeira. Irmão, bate a mão na mão desse crente e fala assim: está acontecendo coisa aqui na igreja, vai acontecer na tua também, mas você precisa se interessar. Você precisa se interessar. Jesus está dizendo, sabe o que, pastor Sérgio? Preguem, mas preguem curando, preguem purificando, preguem expulsando demônios. Jesus faz a coisa parecer tão fácil, né Antônio? Jesus não faz parecer tão fácil. Olha ele dizendo assim, ó, prega, o Rômulo, mas pregue curando, tá? Denilson, pregue, mas pregue expulsando o demônio. Sérgio, pregue, mas pregue curando os leprosos. Que coisa linda! É por isso que a igreja primitiva, ela salvava de 3.000, de 5.000, porque aqueles homens, eles pregavam, e quando eles acabavam de pregar, os milagres aconteciam, as redes vinham cheias de peixe, o doente era curado, aquela que tinha fluxo de sangue era curada. A cura precisa nos acompanhar, e não é acompanhar só durante os cultos de quinta e de domingo, mas acompanhar você na sua casa, no seu trabalho. Quando alguém te pedir oração, não diga, vou levar seu nome para orar. Chama a pessoa no canto e fala assim, eu vou orar por você. E abra sua boca e diga, Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, e tu conheces a necessidade desta pessoa, e em nome de Jesus, eu profetizo a sua cura, em nome de Jesus, e vai embora, e deixa que quem vai fazer o milagre acontecer, é o dono do milagre. Dá para você dizer comigo, timidez, eu te repreendo agora. Pode dizer? 1, 2, 3 e já? Mais uma vez. Porque é a timidez. A timidez domina. É por isso, irmão, que o batismo com o Espírito Santo é ele que traz, que traz a evidência de todas essas coisas. É por isso que quem não é batizado com o Espírito Santo é tímido. Não tem coragem, ousadia, intrepidez para falar o que tem que ser falado, tanto na hora de pregar quanto na hora de orar. A gente não pode orar com essa vozinha fraca de quem não almoçou nem comeu nada. Senhor, estou aqui na tua presença, irmão. Nem o diabo, o capetinha mais fraco foge de você com essa oração fraca. Senhor, tem misericórdia, Deus. Parece que está implorando. Você não pode implorar, não. Sabe o que Jesus falou? Ele disse assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Eita glória! Em meu nome curarão, expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não vão morrer. Tem gente até hoje que não toma manga com leite, que tem medo de morrer. Tem gente, irmão, eu não acredito que ainda tenha gente assim. Tem gente que quando passa, Robson, numa encruzilhada e vê ali os pratinhos, né, com farofa, com galinha, com champanhe, com vinho, atravessa a rua com medo. Você sabe o que é isso? Isso é falta de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, tem autoridade sobre os espíritos malignos. Tem autoridade. Não é você que foge, é ele que foge. Não é você que fica tímido, é o diabo que fica tímido. Eu acho lindo quando Jesus ia chegando, né, com a multidão atrás dele, a capetada já começava a tremer, com medo de Jesus.
Teve uns até que disseram assim: eu sei que tu vai me expulsar, mas não deixa a gente sem corpo não, manda a gente para aquela manada de porco. Jesus falou assim: é para lá mesmo que tu vai, que lá que é teu lugar. Com medo. Diabo tem que ter medo de você. Diabo tem que bater em retirada. Ele tem que ouvir a tua ordem e bater em retirada. Quem está recebendo um revestimento de poder aqui nessa noite? Quem está se sentindo fortalecido para poder viver o novo de Deus? Levanta a mão e dá glória. Jesus fazia parecer fácil. Shirley, domingo você vai pregar, mas pregue curando. A responsabilidade não fica maior, pastor Rômulo, do que a gente chegar aqui, solta umas meia dúzia de 3 palavras e senta e acabou? Não é só isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente pregue curando, e é o batismo com o Espírito Santo que delega esse poder. É o batismo com o Espírito Santo que delega esse poder. Tem gente que pensa que batismo com o Espírito Santo é só falar balá, 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 balá. E não é só. Porque a gente já sabe que as línguas estranhas são para edificação pessoal. As línguas estranhas que a gente fala não edifica ninguém na igreja, a menos que tenha intérprete. Se não tiver alguém com o dom da interpretação das línguas, a língua fica infrutífera no meio da igreja. Ela só faz efeito para quem está falando. Quem é que fala em línguas? Levanta a mão. Fala para quem está do teu lado assim, mas fala com vontade. Fala, meu irmão, fala alto, abre esse bocão. Diga assim: fala com vontade, meu filho. Fala com vontade, principalmente quando você estiver orando por você. Porque é o Espírito que ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que eu estou falando. O apóstolo Paulo diz no capítulo 14, que eu oro e a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que eu estou falando, eu não sei. Mas o Espírito Santo, meu Deus, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Fale em línguas, fale, busque o dom da língua e busque também a interpretação da língua. Mas não é só língua que tem, não. Tem 9 dons, diga comigo, 9 dons. Olha só, irmão, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, que eu acabei de falar aqui. Existe a fé natural e existe a fé que é dom. É a fé sobrenatural. Tem o dom de curar, tem o dom de operação de maravilha. O que é isso? É Pedro andar sobre as águas, porque copiou Jesus. São coisas mirabolosas que acontecem, que você não sabe como é que isso aconteceu. Operação de maravilha, multiplicação de pão e peixe. É você fazer aquela comidinha para 2 pessoas, chega Jesus com um batalhão. Que anda, convidar Jesus para ir na casa da gente é problemático, ele nunca anda sozinho, né? E quem é mão de vaca, fica em apuros, precisa do dom. Fala aí para quem está do teu lado, se você é mão de vaca, precisa do dom da multiplicação dos pães. Olha aqui, irmão, olha aqui, o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos. Tem gente dizendo que é Jesus, e aí Deus vai e revela para você: não é Jesus, não sou eu, é o diabo que está fazendo a ruaça. E você vira para ele e diz: sai em nome de Jesus, e ele bate em retirada. O que é isso? E no dom do conhecimento, no dom da sabedoria, está também o dom da revelação. Está a graça da visão, da interpretação de sonhos. Existem pessoas, irmãos, cujos sonhos não são sonhos de barriga cheia, não. São Deus, Deus mostrando alguma coisa. Alguém aqui tem esse dom?
de interpretar sonhos? Levanta a mão aí que eu quero ver, gente. Se manifeste. Olha aí, interpretação de sonhos. Tem alguém aqui que sente no coração que tem o dom da cura? Levanta a mão. Aí, irmão, a gente tem isso tudo aqui na igreja. Tem alguém que tem o dom da profecia? Já falou em profecia alguma vez? Levanta a mão. Aí, Jesus, os vasos tudo emborcado, os instrumentos tudo enferrujado. Vamos abrir essa boca, vamos falar. Quer falar em língua? Fala em língua, profetiza, opera maravilha, opera cura. Que delícia! É uma igreja viva, é uma igreja para cima. Aí alguém diz assim: mas eu não vou ficar naquela igreja não, que aquela igreja é muito fria. Você é o primeiro. Tu parece até uma geladeira, está falando dos outros, mas tu é mais frio do que todo mundo. Então eu queria que você olhasse para esse crente que está do seu lado, dá uma sacudida nele, diga para ele assim: olha, antes de falar da frieza do outro, vai se aquecer nas brasas do Espírito, meu filho, vai se encher de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente está terminando, mas olha só, variedade de línguas. Tem gente que fala em língua assim, ó, labalai, labalabalai, aquela coisinha pequenininha. Sabe o que Deus está falando? Busca variedade de línguas. Irmãos, o que é isso? O universo sobrenatural é grande, é lindo, é bonito, mas a gente só quer saber de trabalho, igreja, casa. Trabalho, igreja, casa. Cansado, vou dormir, amanhã acordo cedo. Tem coisa mais excelente. O próprio Senhor, Ele disse, através do apóstolo Paulo: buscai com zelo os melhores dons, e eu te mostrarei um caminho mais excelente. A tua vida vai ser mais bonita, mais gostosa, mais proveitosa, se você for cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o dom da interpretação das línguas. Nem todo mundo tem todos os dons. O apóstolo Paulo, os discípulos, eles tinham todos os dons, porque eles estavam formando a noiva do Cordeiro. Então eles precisavam de todos os dons. Mas você não precisa de todos, não. Você só precisa de 1, 2, para que junto do corpo a gente possa se completar. Porque a Bíblia diz que o corpo não é só o pé, o corpo não é só a mão. O pé e a mão precisam dos braços, precisam das pernas. E imagina, cada um tendo um dom. A igreja é fabulosa, é maravilhosa. Então, não foram vocês que me escolheram. Olha o que Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E para que Ele nos escolheu? Para a gente ficar desfilando aqui na igreja? Ele escolheu a gente para quê? Para a gente poder ficar colocando, sei lá, não tenho nem predicativo para isso. Para que Ele te escolheu? Para dar fruto. E o fruto tem que permanecer. Olha que coisa linda. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se Ele é a videira e nós somos os ramos, somos obrigados a frutificar. Porque ramo que está na videira, que não dá fruto, ele está se alimentando da seiva que poderia ser para os outros ramos que estão frutificando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem não dá fruto, Ele corta e joga fora. Joga no fogo. Pastor Rômulo quis ser mais preciso. Joga no lixo, não, joga no fogo para acabar, para incinerar. Não vale a pena viver. Às vezes eu estava pensando assim com relação ao meu primo, né? 6 operações na cabeça. E em algumas partes da cabeça nem a anestesia eles dão. E aí eu parei e fiquei assim, para uma pessoa que tem câncer, que já foi operada tantas vezes, que já esteve na beira da morte, o que faz essa pessoa voltar à vida? Que falta ela vai fazer ao mundo?
Será que a gente faz falta para o mundo? Eu queria que você perguntasse isso agora para você. Será que eu faço falta para o mundo? Se Deus hoje resolver tirar minha vida, eu tenho como virar para a parede e dizer: Senhor, eu tenho como fazer isso? Ou eu sou um inútil, que eu só penso em mim, para mim, pelos meus, para minha casa, eu não faço nada para ninguém. Dons espirituais, você não tem dom nem para curar você. O dom que você tem é para o outro. Olha que coisa linda. O que Deus te dá não é para você, é para abençoar o outro. É por isso que quando eu estou ouvindo aqui o pastor Denilson falar sobre o ofertório, você já cedeu alguma coisa para a casa do Senhor que fosse valioso para você? 2 moedas da viúva, para mim não era nada, para ela era tudo. Mas tem gente que faz questão de dar o nada, porque não abre mão do tudo. Dons espirituais. Dons espirituais é para ser útil no corpo. E ele está dizendo: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Para quê que Deus nos escolheu? Para a gente dar fruto, para a gente ter dons, para a gente curar, para a gente orar sobre prosperidade sobre o meu irmão e amanhã ele ser abençoado no trabalho dele, para a gente poder abrir um culto e ter uma lista de gente querendo contar testemunhos. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre essa igreja, está sobre os membros dessa igreja. Irmão, está na hora da gente parar de olhar para o umbiguinho da gente. A Bíblia diz que os fariseus é que gostam de olhar para o seu umbigo, para alimentar seu próprio ventre. Mas o servo do Senhor é aquele que busca dons. Então eu gosto dessa parte aqui do capítulo 10 de Mateus, quando ele diz assim: olha, ele chamou os 12 e deu-lhes autoridade sobre diabo e sobre doença. Por que, pastora Leia? Porque ele ia para o Pai. É como se ele dissesse assim: chega de eu fazer sozinho. A partir de agora eu vou para o Pai. Vocês é que vão ficar aqui, fazendo o que eu fiz até hoje. E como eu fiquei só 3 anos e meio, e vocês vão ficar muito tempo, vocês vão fazer mais obras do que as minhas. E só para você ter uma ideia, em 2 anos, os discípulos do Senhor evangelizaram toda a Ásia Menor, que é o sudoeste da Ásia, que é toda a parte da Turquia. Eles saem de Jerusalém e já começam a atingir os confins da terra. Para que Deus vai te dar dom, se você não quiser sair de casa para visitar um hospital? Ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas como que ele vai dar dom para a gente se a gente não vai nos confins? A gente não vai nem ali, a gente não vai nem no hospital, a gente não visita nada nem ninguém, a gente vive no nosso mundinho. Que essa palavra hoje te desperte de uma maneira tão forte, que você vai sentir comichão na sua vida, enquanto não sair para abençoar alguém. Eu queria que você dissesse para você mesmo, nessa noite: eu quero receber dons espirituais para ser útil nesta terra. Dá para você dizer isso? 1, 2, 3 e já? Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Pai, para que Ele vos mande mais trabalhadores. Às vezes as igrejas estão hiperlotadas, mas ninguém ali cura ninguém, ali não tem demônio que é expulso. Viramos um encontro social, mas essa não é a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai
é que os dons estejam espalhados na igreja. Mas Ele não vai dar dom se a gente não buscar. Buscai com zelo os melhores dons.